Muito bom dia, queridos seguidores do meu canal. Que alegria, mais um encontro com você neste domingo, dia da ressurreição. Maravilha, não é? Temos hoje um assunto muito importante para compartilhar com você nesta tarde. O assunto hoje é o batismo. O que é isso? O que é o batismo? Para que o batismo? Para que serve o batismo? Então nós vamos esclarecer aqui alguns pontos sobre o batismo. O batismo é um momento em que muito especial na vida de todos os cristãos. É o sinal visível da fé e o sinal visível da fé com Jesus Cristo. É o sinal visível de que aceitamos seguir ao Senhor, que aceitamos iniciar uma nova vida, uma nova maneira de ser, um modo diferente de caminhar, um modo diferente de falar, um modo diferente das práticas que antes tínhamos e que a partir de então não teremos mais essa prática. Então, o que é o batismo? Né? A Bíblia diz assim, está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19. É uma ordenança para nós, ministros, pregadores do Evangelho, nós que anunciamos as boas novas de salvação. Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Entrar nas águas do batismo não é um banho na água, não é isso não, apesar de que a água tem um simbolismo muito grande. Tanto que é verdade que quando você vai almoçar, jantar, depois que você faz algumas atividades, você procura água para se limpar-se, para purificar, para tirar a sujeira das suas mãos. Então, o que é o batismo segundo a Bíblia? O batismo é o sepultamento do velho homem. Então, quando você chega para o batismo, que você é conduzido nas águas, você entra ali, você está entrando, depositando ali, morrendo para o velho homem, aquele homem que andava segundo o mundo, e nascendo uma nova criatura em Jesus Cristo. Então o batismo aqui significa morte, né? Mas não é morte física, não é morte espiritual, é morte física. Por isso que às vezes alguém até brinca e fala assim, quem morreu ontem? Ou seja, quem foi batizado ontem? Qual o velho homem que morreu? Né? Mas nasceu um novo homem em Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim, capítulo 6, versículo 1, o batismo significa morte para o pecado e o renascimento para a nova vida em Cristo Jesus. Então eu cito aqui, para você que me acompanha e que tem dúvidas sobre o batismo, eu cito aqui o livro, cito o capítulo e versículo, para que você depois possa, depois de ouvir esta ministração, que você vá lá, abra sua Bíblia, leia e examine. Que a gente fala aqui, leia, mas você pegando a Bíblia, você não encontra nenhum lugar que está escrito assim, lê, não é ler. Examinai as Escrituras para que julgais ter nela a vida eterna. Tem que examinar, não é só ler, é examinar.
E outra coisa, o batismo, quando você entra nas águas do batismo, você está testemunhando diante da tua família, diante da humanidade, diante dos seus amigos, que você está começando uma nova vida. É um ato público, é um testemunho público da sua nova vida em Jesus Cristo. Ou seja, se antes mentia, não mente mais. Se antes proferia palavrões, palavras de baixo calão, não existe mais palavrões. Sua maneira de ser é uma maneira de paciência, de amor, de longanimidade, de bondade. Você começa a produzir os frutos do Espírito. Esses são os frutos do Espírito que vai começar a produzir em você após o batismo. Então, o que diz a Bíblia? Em Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: arrependei-vos e cada um seja o quê? Batizado. Se você se arrependeu dos seus pecados e sentiu a necessidade de uma mudança de vida, é hora de você sepultar o velho homem através do batismo. Mas às vezes há pessoas que falam assim: não, eu não preciso ser batizado, não. Eu não vou batizar, eu não preciso ser batizado. Né? Tudo bem. É uma mentalidade que ele tem, mas se você parar e analisar, Jesus Cristo, ele não tinha pecado. E sabe o que ele fez? Jesus Cristo, sem pecado. Ele procurou João Batista lá no Rio Jordão, quando João Batista batizava. Chamava um, chamava outro. Emergia na água, depois levantava a nova vida. E ele vai batizando, batizando. Jesus também chega lá para ser batizado por João Batista. Ele não tinha pecado. Ele podia dizer: eu não preciso ser batizado. Mas Jesus não disse isso. E ele queria ser obediente a seu Pai, queria ser obediente a Deus. Então ele chega ali e pede para João: me batiza, João, né? Quando João está batizando, chama um, chama outro, depende de João, olha assim, vê, reconhece, era Jesus. E ele fica assim até meio constrangido. Eu penso que ele até pensou: poxa, eu preciso ser batizado por ele, ele vem a mim para eu batizar ele? Mas ele era humilde, ele queria andar em obediência. E ele chega e João Batista batiza ele. E diz a Bíblia que depois que ele sai da água, que ele é imergido na água e sai da água, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, é o meu filho amado. E dali em diante, aí Jesus passa a pregar o Evangelho, a fazer milagres, a trazer cura, salvação. Foi depois que ele foi batizado. Isso foi o resultado daquele momento ali. O resultado de humildade de Jesus submeter ao batismo, mostrando obediência a Deus, e ali começa o seu ministério. Então essa ideia de que eu não preciso ser batizado, todo servo, todo aquele que nasce de novo, começa uma nova vida em Jesus Cristo, ele submete a obediência a Deus. Se eu tenho que ser batizado, eu vou me batizar. Né? Aí entra na água. Eu me lembro do dia que eu batizei. É um momento memorável. Não me esqueço jamais. Né? Fui batizado no Rio. Uma coisa maravilhosa. Eu saí dali, parece que eu estava como uma pluma. Estava levinho. Que coisa maravilhosa. Então tome essa decisão também você, né? Que entendeu esta palavra segundo a Bíblia Sagrada. Não é coisa criada em mim e uma ideia minha, um pensamento meu. Não, é bíblico. Está na palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Aqui, ó. Está escrito na palavra de Deus. Seja batizado. Seja batizado. Essa foi a mensagem de hoje para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha entendido essa ministração nesta tarde. Deus abençoe você. Tá? Escreva aqui embaixo
nos comentários sobre essa ministração de hoje. E o seu pensamento, você pode escrever aqui, seja qual for o seu pensamento, nós ficaremos muito felizes em ver o seu comentário embaixo, tá? Seu comentário é de muita importância. Então, escreva aqui, curta, compartilhe, peça para que seus amigos também se inscrevam, compartilhe aqui, para nós fortalecermos esse canal, onde nós temos acesso a muitas pessoas e possamos pregar o Evangelho, porque essa é a nossa missão. Jesus nos escolheu e disse: ide por todo mundo, pregar toda criatura, o Evangelho a toda criatura, e fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.